Com as minhas tamanquinhas, esse sim, é um disco que já reflete o pós-25 de Abril e o tempo em fogo total, tudo a ferver, tudo à flor da pele, tudo no cotidiano, é um romanceiro. E é um romanceiro. Com as minhas tamanquinhas, de José Afonso, é um romanceiro. Um conjunto de romances, de histórias, de crónicas, em linguagem direta, como se tratasse de uma narrativa popular a respeito de acontecimentos reais. Ou então, coisa que o valha, como diria o próprio José Afonso, 4 anos depois do lançamento deste disco dele, o primeiro escrito, composto e gravado em plena liberdade e já na ressaca do 25 de novembro. Aldeia da meia praia, ali mesmo ao pé de lago. É, portanto, este disco romanceiro que conta desde a história da mulher que se despiu em plena Avenida da Liberdade até a aventura revolucionária da construção organizada de habitação própria em Lagos, no âmbito do Projeto SAL, concebido e lançado pelo arquiteto Nuno Portas em 1975, que a Antena 1 apresenta neste especial a propósito da reedição, com um som remasterizado de Com as Minhas Tamanquinhas. Colaboração do jornalista Viriato Teles, autor da reportagem biográfica de José Afonso, As Voltas do Andarilho. Gravações de António Antunes e de Carlos Felgueiras. Montagem de António Antunes. José Afonso, Com as Minhas Tamanquinhas. Um programa de António Macedo sobre o 8º disco de José Afonso para a editora Orfeu, da Arnaldo Trindade. O primeiro gravado em Portugal, desde Contos Velhos Rumos Novos de 1969, pelos técnicos de som Moreno Pinto e Manuel Cunha. E o segundo, em que todas as canções, 10, são da autoria exclusiva de José Afonso, circunstância que só acontecera em Venham Mais 5, de 1973, e que não viria a repetir-se. Lançado no Natal de 1976, Com as Minhas Tamanquinhas, surge depois de um ano de silêncio discográfico de José Afonso. Desde 1968, com Cantares do Andarilho, José Afonso editara sempre um disco por ano. Participaram nas gravações de Com as Minhas Tamanquinhas os músicos e cantores Cecília Barreira, Fausto, Fernando González, José Luís Iglesias, José Nisa, Júlio Pereira, Luís Duarte, Michel Delaporte, Kim Barreiros, Ramon Galarza e Vitorino. Orientação musical do próprio José Afonso. Produtor delegado José Nisa. José Afonso, Com as Minhas Tamanquinhas. Programa especial da Antena 1 com os testemunhos de Vitorino e de Kim Barreiros, 2 dos músicos que participaram na gravação do disco, e também da Lípio de Freitas, o antigo padre e ativista político cuja prisão no Brasil, às ordens da ditadura militar, é denunciada por José Afonso na canção denominada precisamente A Lípio de Freitas, a última do alinhamento de 10. E é por isso mesmo que vale a pena começar a apresentação deste disco, não pelo princípio, mas pelo fim. Coisa muito portuga. A música salva a vida a um homem. Isto, só o Zeca. Baía da Guanabara, Santa Cruz na Fortaleza. A situação da Lípio de Freitas, um transmontano radicado no Brasil, padre e ativista político, preso pela ditadura brasileira, inspira, portanto, a última canção do alinhamento de Com as Minhas Tamanquinhas. A Lípio de Freitas, a canção. Baía da Guanabara, Santa Cruz na Fortaleza, está presa Lípio de Freitas, homem de grande firmeza. Em maio de 1070, numa casa clandestina, com a companheira e a filha, caiu nas garras da CIA. Diz a Lípia, nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram na tortura mais de 1000. Ao lado dos explorados, no combate à opressão, não me importa que me matem, outros amigos virão. Lá no sertão nordestino, terra de tanta pobreza, com Francisco Julião forma as ligas camponesas. Na prisão de Tiradentes, depois da greve da fome, em mais de 5 masmorras, não há tortura que o dome.
Fascistas da mesma igualha, ao tempo Carlos Lacerda. Sabei que o povo não falha, seja aqui ou noutra terra. Em Santa Cruz há um monstro, só não vê quem não tem vista. Deu 7 voltas à terra, chamaram-lhe imperialista. Diz ali que a nossa gente quer que saibam aí, que no Brasil já morreram na tortura mais de 1000. Bahia da Guanabara, Santa Cruz na Fortaleza, está presa Alípio de Freitas, homem de grande firmeza. Em maio de 1070, numa casa clandestina, com a companheira e a filha, caiu nas garras da CIA. Diz Alípio a nossa gente, quero que saibam ali, que no Brasil já morreram na tortura mais de 1000. A canção Alípio de Freitas, inspirada pela situação em que se encontrava este antigo padre português, ativista político, transmontano de Vinhais, hoje com 83 anos de idade, jornalista aposentado aqui da RTP e já agora, pai da cantora dos Couple Coffee, Luanda Cosetti. Ouvido pelo telefone para este programa, Alípio de Freitas não esconde a emoção ao recordar as circunstâncias em que ouviu a canção pela primeira vez, já ela rodava há 2 anos. Eu já ouvi essa canção 2 anos depois dela ter sido publicada, ter sido editada ou publicada, como se quiser, aqui em Portugal. Eu já nem estava sequer na Fortaleza de Santa Cruz. Já estava noutro presídio, porque a Fortaleza, nós tínhamos os presos que estávamos lá naquela altura, em que o Zeca tomou conhecimento, fizemos uma greve de fome definitiva, que era assim, quer dizer, desta vez acabou-se, não dá tempo para mais. E então foi uma batalha em que derrotámos aquela Fortaleza que há 200 anos era presídio político. Então ainda passei por outra prisão que era a Ilha Grande e depois mesmo acabámos com a Ilha Grande, então já estava no Rio de Janeiro, na prisão do Rio de Janeiro, a última onde é que eu estive. E aí então era visitado por um membro da Embaixada, o Jacinto Reis de Almeida, que agora está aqui em Portugal, que era adido comercial lá da Embaixada. E um dia ele deixou-me lá ele não falou comigo, mas deixou-me uns expressos e deixou-me também uma cassete com as músicas do disco. Bem, ele de vez em quando levava-me outras coisas, então depois quando cheguei lá à minha cela, eu entregaram-me na cela, eu pus o disco lá, pus a cassete lá num toca-discos que tinha lá, num gravador que tinha lá. Fui ouvindo, etc. E depois, no fim, surgiu aquela canção. E eu até dei um salto para trás, porque realmente eu não conhecia o Zeca. Eu estive, digamos, envolvido, entre aspas, com a Revolução, com o 25 de Abril, na medida em que, isso sim, eu ouvi as notícias do 25 de Abril na Fortaleza de Santa Cruz. E lá fui acompanhando o desenrolar do 25 de Abril. E é aí que surge a ideia de eu escrever uma carta para Portugal, onde eu estava a ver estávamos a ver que as coisas não corriam já muito bem aqui, e resolvemos escrever uma carta de lá, dizendo isso mesmo, das nossas preocupações. E essa carta veio bater aqui na mão do Zeca, eu mandei pelo Rui Guerra, aquele cineasta, moçambicano e português, que é meu amigo de há muitos anos, ele trouxe-a e entregou não sei a quem. O certo é que a carta bateu na mão do Zeca, e o Zeca, eu sei que bateu, porque, bem, o Zeca me confirmou isso, traz algumas frases que são dessa carta, como outros amigos virão, enfim, algumas frases da música são construídas em cima, são dessa carta mesmo. Bem, mas o certo então, mas eu depois não tive mais notícias nem da carta, nem do resultado disso. Eu fui acompanhando as coisas e pronto, e depois veio 25 de novembro, etc., e soube que aqui em Portugal, mas soube mais tarde também, houve um grande movimento pela minha libertação e de um outro português que estava preso lá, que era o antigo ferroviário que já morreu. Então, quando eu ouço essa música, dei um salto para trás, levantei-me da cadeira e dei um salto para trás lá na minha cela. Disse, o que é isto e tal?
E aí parei aquilo, tornei a ouvir e confesso-te, eu baixei a cabeça em cima da mesa, era uma mesa de cimento, era tudo em cimento construído na cela, que era para que não se arrancasse nada. E bem, e foi uma comoção muito grande, quer dizer, tenho passado por muitas dificuldades na vida, nessa minha vida, mas naquele momento eu tive a impressão que era o fim, porque as lágrimas, a emoção, enfim, tudo o que eu senti naquele momento foi muito forte, muito intenso. O contexto político em que a canção é divulgada no Brasil e a forma como outros cantores, nomeadamente o argentino Atahualpa Yupanqui e o uruguaio Daniel Viglietti, se apropriaram dela, apresentando-a em numerosos concertos no sublinhado, agora de Alípio de Freitas. A ditadura militar fazia-nos crer, queria-nos fazer acreditar que nós já estávamos arrumados, esquecidos, etc., que ninguém se lembrava mais de nós. Nós éramos um caso perdido. E, na verdade, naquela altura, a resistência armada já não existia. Existia era uma resistência civil, uma luta pelo que seria a anistia mais tarde, etc. Mas, em termos de resistência armada à ditadura, realmente já não existia nada. E o que eu pensei foi o seguinte, quer dizer, tanta gente no mundo, e nós aqui nesta prisão, isolados do mundo, ninguém sabe da nossa luta, ninguém sabe das nossas vidas. E de repente descubro que há alguém que se lembra de nós. Que há alguém que descobre que nós existimos e resolve investir na denúncia da situação em que nós nos encontramos. Bem, e mais tarde soube ainda que, além do Zeca cantar essa música, como disse, eu o Zeca não o conhecia, não sabia nem quem era, e as pessoas a quem perguntei pelo Zeca também não me davam nenhuma informação maior sobre ele. Eu soube mais tarde que o Atahualpa Yupanqui, que eu conhecia, conheci no tempo que eu passei na Argentina, e que o Viglietti, que é um cantor uruguaio, que está vivo ainda felizmente, sempre abriram seus espetáculos com essa minha música. Então, acontecia que essa música foi importante não só para mim, mas também para todos os presos, porque, pelo menos aqui na Europa e numa parte importante do mundo, portanto, sabia-se que havia presos políticos no Brasil, que havia prisões de presos políticos, e sabia-se de tudo o que tinha acontecido e ainda podia continuar a acontecer no Brasil. E isso realmente foi foi para nós importantíssimo, porque a ditadura coibiu-se de certas coisas que fazia antes, não só por isso, mas também ajudou a que se coibisse de certos abusos, dos muitos abusos que praticava antes. E na prisão, como é que a canção era ouvida pelos prisioneiros e com que consequências, Alípio de Freitas? É claro que depois de ouvir a minha música, eu falei com os companheiros que estavam lá comigo, éramos para aí uns 30, e disse, vamos ouvir aqui uma coisa. Eu trouxe o gravador e aquilo ouvimos muito em silêncio, e quando a música foi acabando, desculpa lá, mas eu estou um pouco emocionado. Claro. Nós fomos abraçando e chorámos todos, porque, pelo mesmo motivo, sabendo que, pelo menos descobrimos naquela hora, que havia gente no mundo que se havia lembrado de nós e que nós não estávamos tão sós quanto pensávamos. E aquilo tornou-se uma cantiga que, de vez em quando, aparecia lá, empresta-me aí a cassete, quero ouvir. Aquela cantiga não foi a minha cantiga, aquela cantiga era a nossa cantiga. E eu nunca a tomei como sendo uma homenagem ou qualquer coisa a mim, não. Aquilo era uma cantiga que foi um grito de guerra e ao mesmo tempo uma homenagem a todos aqueles que no Brasil lutaram para que a liberdade não perecesse definitivamente. Assim, a importância indiscutível de uma canção, menos de 3 minutos de palavras e música. Mas essa cantiga foi muito importante para nós, para mim e para todos os presos políticos no Brasil. E ela é realmente uma cantiga que teve essa importância toda, porque nos demonstrou que no mundo há sempre alguém que é solidário com aqueles que lutam, com aqueles que estão empenhados em construir um mundo novo, um mundo melhor, aquela utopia de que o Zeca falou e que tão bem cantou. Baía da Guanabara, Santa Cruz na Fortaleza, está presa Alípio de Freitas, homem de grande firmeza. Em maio de 1070, numa casa clandestina,
com a companheira e a filha, caiu nas garras da CIA. Diz aliviar nossa gente, quero que saibam aqui, que no Brasil já morreram na tortura mais de mil. A Antena 1 está a apresentar o programa José Afonso com as minhas tamanquinhas. A propósito da reedição com som remasterizado pelo técnico António Pinheiro da Silva, do primeiro disco de José Afonso, inteiramente escrito e composto depois do 25 de Abril, e que começámos a ouvir pelo fim. Do fim para o princípio, da denúncia da prisão de Alípio de Freitas para a guerra no Médio Oriente. José Afonso, atento, José Afonso, danado, para, em forma de canção, cantar aquilo que o inquietava. Vitorino. Os fantoches de Kissinger, isso tem a ver com a ocupação fortíssima da Palestina. Tinha, nos anos 70, não me estou a lembrar bem, mas tinha havido a guerra do Yom Kippur. Anos 70, assim, tinha sido há 2 ou 3 anos. Em toda a parte da caia, muralha imperialista, na ponta de uma espingarda, os povos da Indochina. Barrem da terra sangrentão, fantoches de Kissinger. Barrem da terra sangrentão, fantoches de Kissinger. Mas aqui também semeias no pátio da tua fábrica, no largo da tua aldeia, fome na prostituição. São filhas da mesma besta que Kissinger tem na mão. São filhas da mesma besta que Kissinger tem na mão. Valor à mulher primeira na luta que nos espera. Só não há vida possível na liberdade comprada. Na liberdade vendida, a morte é mais desejada. Na liberdade vendida, a morte é mais desejada. A NATO não chega a netos abaixo do hidroavião. Na ponta de uma espingarda, o povo da Palestina mandou a Golda Meir uma mensagem divina. Mandou a Golda Meir uma mensagem divina. Da CIA não tenhas pena, tem carne viva nas garras. É a bomba de Kissinger, toda a América Latina. Se lembra das suas farras, a mesma tropa domina. Se lembra das suas farras, a mesma tropa domina. A mesma tropa domina, só um é embaixador. Mas nada nos abalança, dormir sobre a calçada. Faz como o trabalhador, dorme sobre a tua enxada. Faz como o atirador, dorme sobre a espingarda. Faz como o atirador, dorme sobre a tua enxada. Os Fantoches de Kissinger, canção de abertura de Com as Minhas Tamanquinhas. O disco de José Afonso de 1976, oitavo em selo Orfeu, o primeiro por ele gravado em Portugal desde 1969. O disco que é assim caracterizado por Alípio de Freitas. Seria cretino se eu dissesse que não gosto, não. É o disco que eu mais gosto e acho que é o disco onde o Zeca disse aquilo que sempre quis dizer. Sem conveniências, sem nada. Falou o que tinha para falar, foi solidário com quem quis ser, da forma que quis ser, etc. Fora de qualquer parâmetro. Eu acho esse disco uma coisa fantástica mesmo, até em termos da musicologia revolucionária. Acho esse disco uma coisa assombrosa mesmo, acho mesmo. Sabe que o Alípio de Freitas sabe que o José Afonso dizia que este era o melhor disco dele. O melhor disco dele? Sim, o José Afonso dizia isso. Não sabia, mas para mim ele sempre foi. Em todos os pontos de vista, e então, por exemplo, do ponto de vista musical, a minha cantiga é uma obra-prima. Porque ela é realmente uma cantiga que entra por caminhos extraordinários e depois tem grandes. Além da música em si, tem os acompanhantes que são muito bons. Enfim, é gente de primeira ordem, de primeira água. Aliás, o Zeca sempre cercava de gente de primeira água. Se não era, ficava quando trocava com ele. Para Vitorino, participante na gravação de Com as Minhas Tamanquinhas, um disco arriscado e diferente. Este disco é um disco de romances. É um romanceiro rigorosamente descritivo e inspirado no momento social e político que se viveu logo a seguir ao 25 de Abril.
É um disco arriscado, muito arriscado, porque sai daquela melancolia coimbrã que o Zeca também exerce, algum romantismo, um pós-romantismo, eu chamo-lhe um pós-romantismo, e os textos são muito menos cuidados do ponto de vista poético e são de agitação e propaganda. E até com canções baseadas em crónicas de jornal, como recorda Vitorino, a propósito de Teresa Torga. Isso passou-se na Avenida da Liberdade, contaram ao Zeca, o Zeca ficou irritadíssimo, indignado com isso, e fez logo, acho que foi logo ali que escreveu um texto sobre a história desta mulher que em desespero se despiu na Avenida da Liberdade, e veio logo um jornalista, um paparazzo, diligente, que foi logo fotografá-la para alimentar a voracidade dos leitores menos atentos e mais atentos a estas coisas que são desnecessárias, mas que são muito utilizadas para chamar a atenção para os textos dos jornais. No centro da avenida, no cruzamento da rua, às 4 em ponto perdida, dançava uma mulher nua. A gente que via a cena correu para junto dela, no intuito de vesti-la, mas surge António Capela, que aproveitando a barbuda, só pensa em fotografá-la. Mulher na democracia não é biombo de sala, que aproveitando a barbuda, só pensa em fotografá-la. Mulher na democracia não é biombo de sala. Dizem que se chama Teresa, seu nome é Teresa Torga. Mudou pica bem Benfica, atura a malta da Borga. Aluga quartos de casa, mas já foi primeira estrela. Agora é modelo à força, que o diga António Capela. Teresa Torga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Teresa Torga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. No centro da avenida, no cruzamento da rua, às 4 em ponto perdida, dançava uma mulher nua. A gente que via a cena correu para junto dela, no intuito de vesti-la, mas surge António Capela, que aproveitando a barbuda, só pensa em fotografá-la. Mulher na democracia não é biombo de sala, que aproveitando a barbuda, só pensa em fotografá-la. Mulher na democracia não é biombo de sala. Dizem que se chama Teresa, seu nome é Teresa Torga. Mudou pica bem Benfica, atura a malta da Borga. Aluga quartos de casa, mas já foi primeira estrela. Agora é modelo à força, que o diga António Capela. Teresa Torga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Teresa Torga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Teresa Torga, letra e música de José Afonso em Com as Minhas Tamanquinhas. A canção inspirada por uma crónica do jornalista Rogério Rodrigues, publicada no extinto Diário de Lisboa. Uma mulher que se despe, em plena via pública, esquina da Miguel Bombarda com a Avenida da República, na ressaca de uma manifestação diante do Ministério da Educação.
e cuja nudez é protegida da voracidade de um repórter de imagem pelos populares que a rodeiam e que a levam para o interior do edifício. Não existem, por isso mesmo, imagens do gesto. Ficou o testemunho de um jornalista sensível e atento, Rogério Rodrigues, e ficou a canção de José Afonso, inspirada por esse testemunho. Na canção Teresa Torga, do álbum Com as Minhas Tamanquinhas, de 1976, o disco em que José Afonso contou com a colaboração do músico Kim Barreiros, nem mais nem menos. Vitorino. Lembro-me do Zeca precisar de uma concertina e ir buscar o Kim Barreiros. Mas isto tem tudo uma história. Já lá vamos à história. Para já, impõe-se ouvir o próprio Kim Barreiros à conversa com a Antena 1, ao telefone, a partir da casa dele em Vila Praia de Ancora. O músico que compara José Afonso a Eusébio. E os músicos que o acompanhavam à grande equipa do Benfica dos anos 60. Que memórias guarda então desta sua participação, Kim Barreiros, num disco do José Afonso? Meu querido Macedo, aquilo que está na minha cabeça, que já lá vão muitos anos, porque esse disco foi gravado em, se bem me lembro, 1976 talvez. 76. Portanto, aquilo que eu sei é que eu, nesta altura, eu trabalhava nos restaurantes típicos, nas casas de fados de Lisboa. E então, um belo dia eu chego a casa, seria que 1h da manhã, 2h da manhã, talvez. Toco ao telefone, quem era? Era o meu velho amigo Moreno Pinto, que era o técnico do estúdio de gravação que o Arnaldo Trindade tinha ali na rua de Campo Livre. E então o Moreno Pinto passou-me o Zeca. Opá, está aqui o Zeca, pá, quer falar contigo. Está bem, veio o Zeca Afonso ao telefone e pediu-me, ó, que beleza, pá. Desculpe lá, eu sei que você já tentámos ligar para a sua casa, mas não atendeu e tal. Ó, Zeca, eu cheguei agora do trabalho e tal. Pá, faça-me um favorzinho, pá, pegue na sua gaita, pá, e venha, pá, venha aqui ao estúdio ter connosco, que eu estou aqui com uns problemas e tal. Pronto, saí de casa. Ó, Zeca, tudo bem, aquilo era uma família, porque nós pertencíamos todos nós, na altura a gente dizia AT, que é Arnaldo Trindade. Estávamos lá todos, né? Eu, Zeca, o Letria, que é hoje o nosso presidente da cidade de Autores. O Adriano Coelho de Oliveira. O Adriano, estava o Zé Calvário. Lá fui ao Timpanas, que era um restaurante típico que ia em Lisboa buscar o acordeão, e lá cheguei, na madrugada, lá cheguei ao estúdio de gravação. Pronto, lá estava lá a rapaziada do costume, o Ramon Galarza, o Fausto, o Vitorino, que também fazia parte da equipa. Estavam essas grandes trutas que mais tarde cada um deles se evidenciou como a trabalharem sozinhos, não é? Porque o Zeca Afonso fazia-se rodear das grandes trutas que na altura, havia no panorama artístico português. Ele tocava, passa-me conta que é o Eusébio, mas o Eusébio ao lado também tinha o Zé Augusto, também tinha o Torres, como enfiar as bolas lá dentro, também tinha o Simões do outro lado e tal. E o Zeca era a mesma coisa, fazia-se rodear de grandes músicos. Também estava aquele moço que, porque eu estou a olhar para a época, que tocava o Júlio Pereira. O Júlio Pereira também tem a impressão que também entrou nesse... Sim. Muito bem, também estava lá o Júlio Pereira, veja bem, um homem, um grande músico também. E pronto, cheguei lá. O Zeca disse-me, aqui, falta-me aqui qualquer coisa de característico, pá. E você, como é um homem do Norte, a gente já sabe como você toca e tal, ora veja lá. E eu disse ao Moreno Pinto, Moreno, põe a música cá para fora. Pus-me ali a ouvir a música uma vez, duas, três, e depois disse-lhe, ó Zeca, para mim, ora veja lá, peguei no acordeão, tal, uma vez, ou então assim, e a primeira vez eu gostei, é isso que está-me a faltar, vamos gravar. E aquilo, eu gravei aquelas introduções só, mais nada, que era o que eles queriam. Agora vamos à outra, vá. Antes de irmos à outra, ficamos nesta, Chula da Póvoa, em Com as Minhas Tamanquinhas. Em janeiro bebo vinho, em janeiro bebo vinho, em fevereiro como pão, em fevereiro como pão. Nem que chovam picaretas, nem que chovam picaretas, hás de cair rei milhão, hás de cair rei milhão.
Adeus cidade do Porto, adeus cidade do Porto, adeus muros de Custóias, adeus muros de Custóias. Cantando à chuva e ao vento, cantando à chuva e ao vento, andei a enganar as horas, andei a enganar as horas. Tenho mais de 1000 amigos, tenho mais de 1000 amigos, aqui não me sinto só, aqui não me sinto só. Cantarei ao desafio, cantarei ao desafio, ninguém tenha de mim dó, ninguém tenha de mim dó. Ó meu Portugal formoso, berço de latifundiários, berço de latifundiários, onde um primeiro-ministro já manda merda aos operários, já manda merda aos operários. Já hoje muito maroto, já hoje muito maroto, se diz revolucionário, se diz revolucionário. E faz da bolsa do povo, e faz da bolsa do povo, cofre forte do bancário, cofre forte do bancário. Camaradas lá do norte, venham ao sul passear, venham ao sul passear. Cá nas nossas cooperativas, cá nas nossas cooperativas, há sempre mais um lugar, há sempre mais um lugar. Chula da Póvoa, em Com as Vinhas Tamanquinhas, o disco de José Afonso em que Kim Barreiros colaborou na gravação de 2 canções. Vamos então à segunda, Kim Barreiros. Zé, que aí está assim e tal, a imitar uma gaita de fogo e tal, com este registro e tal, é isso aí mesmo que eu quero. Pronto, gravei aquilo, pá, simpaticamente, e fui-me embora. Portanto, foi essa a minha participação que eu tive no disco com as minhas tamanquinhas. A tropa operacional Santarém está tecnologicamente preparada para o desempenho das mais elevadas funções do que o país necessita. Havia na terra um homem que tinha uma gaita bem de pasmar. Se alguém a ouvia, fosse gente ou bicho, entrava na roda a dançar. Um dia passava um sujeito e ao lado um burro com louça a trotar. O dono e o burro, ouvindo a tocata, puseram-se logo a bailar. Partiu-se a faiança em cacos com a dança e o pobre pedia a gritar ao homem da gaita que acabasse a fita, mas nada ficou por quebrar. O juiz de fora, chamado na hora, só tenho que te condenar. Mas quero uma prova, se a crime ou se a trova, faz lá essa gaita tocar. O homem da louça, sentado na sala, levanta-se e põe-se a saltar.
enquanto a Rebeca não se incomodava, a sua cadeira era o par. Pulava o jurista de Kiko na crista, ninguém se atrevia a parar. E a mãe entravada que estava deitada, levanta-se e põe-se a bailar. Vai de folia, que há 7 anos me não mexia. Vai de folia. O Homem da Gaita, de José Afonso, canção escrita na ressaca do 25 de novembro e em cuja gravação colaborou o músico Kim Barreiros, com uma história a anteceder a colaboração que Vitorino, há minutos, o Vitorino ameaçava recordar. Às vezes andava, só o Zeca e eu andávamos a cantar por aí. Éramos convidados, os músicos tinham que se separar para muitos lados. Se reparares também nestes discos todos, os músicos são sempre os mesmos em todos os discos. Não havia músicos em Portugal. Agora há centenas, eu diria milhares, de uma qualidade extrema. Pá. Há aí miúdos que tocam, pá, que têm um interesse fabuloso sobre esta música, que a partir de determinada altura, depois de amadurecerem um bocado o pensamento e o conhecimento, vão todos procurar a música do Zeca e vão procurar saber porque é que são assim, porque é que nós somos assim, porque é que falamos assim, porque a gente canta assim, porque fala assim. Ou se calhar falamos assim porque cantávamos assim. Daí eu muitas vezes ter alguma dúvida sobre a questão de se cantar em inglês. Porque o inglês é uma língua absolutamente alheia ao nosso imaginário, ao nosso universo, não só linguístico, mas também poético. E a história, Vitorino? Ele levava uma concertina, tocava mal, pessimamente. O Zeca tocava mal viola, mas o suficiente para ser eficiente. De maneira que a Vila Praia de Âncora fomos cantar, o Zeca e eu a tocar viola e a tocar concertina. E apareceu um homem que tocava concertina, muito bem. Que dizia, olha, sou o pai do Kim Barreiros. O Zeca convidou-o logo. O pai do Kim Barreiros tocava concertina. Muito bem, muito bem. E aí tocámos, lembro de começámos a tocar o Vira de Coimbra, que o Zeca tocava com um ritmo interessantíssimo na viola, que ele impunha-lhe um ritmo extraordinário. E eu com a concertina lá tentava acompanhar. Assim que começámos a cantar o Vira de Coimbra, aliás, ele desatou tudo a dançar e era uma poeira naquela fortaleza, que a poeira subia e os meios eram sempre precários. E pá, o Zeca achou piada aquilo. Temos que cantar só para eles dançarem, disse-me logo o Zeca. E foi o que fizemos. Com alguma parcimónia, porque se começássemos para ali a cantar coisas... Para já não sabíamos tocá-las, né? Coisas mais sofisticadas do tipo cantar à capela, de certeza que os minhotos nos vão dar uma volta. Enquanto foi o Vira, toda a gente cantou e dançou. E aí tivemos o apoio logístico do pai do Kim Barreiros. E foi assim, portanto, por causa da lembrança do pai, José Afonso escolhe o filho e pede a Moreno Pinto para lhe telefonar. Ora, cá está. Manda telefonar a um jovem músico, Kim Barreiros. Eu tinha 20 e tal anos. Sim. Eu já na altura, pá, eu gravava muito, pá, com o pai do Ramon, com o segundo Galarza, gravava com aqueles grandes guitarristas que havia em Lisboa, o Jorge Fontes, o Fontes Rocha, eu gravava com aquela gente toda já, porque eu não era um grande acordeonista, reparem, nós temos grandes acordeonistas em Portugal, clássicos, eu era um acordeonista popular, mas como era um homem humilde, um homem simpático, um homem que chegava a horas, não sei se está a ver, porque, como vocês sabem, nós músicos temos um problema, é que se marca uma gravação, marca-se uma gravação para as 9 e alguns é preciso telefonar para a casa deles às 11 que ainda estão a dormir. E eu aprendi com o Galarza, que é um grande profissional, era um grande profissional segundo Galarza, ele dizia-me, Kim, se a gravação é às 9, nós às 8h30 temos que estar aqui para preparar o estúdio para começarmos uma gravação às 9 horas, porque cada hora isto custa dinheiro. E eu aprendi com essa gente. E então, eu era um homem muito certinho, era um rapaz muito certinho, mesmo que muitas vezes dormisse uma hora ou duas, mas eles podiam contar comigo. Podiam contar com ele, isso podiam. Mas como recorda Kim Barreiros, mesmo assim, alguma controvérsia se instalou depois da gravação do disco. Também houve um bocadinho de polémica por causa desse disco com as minhas tamanquinhas. Porque o meu amigo está a ver, a rapaziada, a maior parte deles eram de esquerda. Eu até penso que até havia uns nomes espanhóis, deve haver uns nomes espanhóis, que era tudo rapaziada de esquerda na altura. Isto era tudo rapaziada de esquerda e aparece um cara no meio disto tudo que nem é de esquerda nem é de direita, que é o Kim Barreiros. Eu gravava para Kim
eu tinha casado na altura, andava sempre teso, e eu podendo ganhar o meu dinheirinho, não sei se está a ver, eu gravava coisas para a esquerda, gravava coisas para a direita, gravava para quem me pagava. E há um membro desses que gravaram, com as minhas tamanquinhas, que não queria que o meu nome viesse aí no disco com as minhas tamanquinhas. Não queria, que eu sei disso. E o Zeca Afonso impôs-se. Não, senhora. O rapaz entrou no disco, o nome dele tem que figurar nesse disco. E ficou. Pois ficou. Ficou na ficha oficial do disco, ao lado de Fausto e de Vitorino, de Júlio Pereira e do próprio José Afonso. Ora, lá está o nome de Kim Barreiros, o músico que diz deste disco com as minhas tamanquinhas e da obra de José Afonso aquilo que quer. Ou seja, isto. Aquilo que eu quero dizer é o seguinte, é que, repare, o meu amigo ouve um disco hoje do Kim Barreiros. Uhum. E o disco do Kim Barreiros tem um duplo sentido, que é para a malandrice. Será ou não? O Zeca Afonso, quem aprecia bem a sua obra, repare que ele também tem um duplo sentido. Ele quer atingir, ele quer atingir alguém. Quem é esse alguém? Era a outra política, que ele era contra. Portanto, eu acho que até como é que dá a impressão que somos gêmeos. Agora, ele para um lado, para a sacanagem, para a malandrice, ele, Zeca, ele que faz as cantigas para lançar a sua mensagem ao povo, mas não pode, antes do 25 de abril, ele não podia, porque senão já sabe que não lhe deixavam, e aliás, como sabe, toda a gente sabe, teve muitos problemas. Exato. Para lançar discos cá para fora, porque andavam sempre em cima dele, não só ele, até como outros artistas portugueses, que na altura os tais cantores de intervenção. Não é? Kim Barreiros à maneira dele. E Alípio de Freitas, o ativista político, cantado por José Afonso, em Com as Minhas Tamanquinhas. Como é que avalia Alípio de Freitas a obra de José Afonso? Uma comparação, porventura surpreendente, Alípio de Freitas. Eu uma vez fiz uma comparação de que o Zeca representa para a música popular portuguesa o que o Bach representou para a música clássica. A música popular portuguesa é antes e depois do Zeca, assim como a música clássica é antes e depois do Bach. Se não existisse o Bach, havia muita gente que existiu depois que não existiria da mesma forma que existiu. Porque ele recolheu tudo o que havia, sintetizou e fez as normas, e em cima disso construiu-se a música clássica toda que temos até hoje. E com o Zeca é a mesma coisa. O Zeca pegou tudo o que havia do popular, disto e daquilo, deste lado, daquele, etc, etc, e construiu um jeito, uma forma de música popular que todo mundo tem inspiração aí, todo mundo vai lá beber e todo mundo encontra sempre coisas novas. Coisas novas, música e músicos novos e o apadrinhamento de José Afonso, que Vitorino nunca esconde, pelo contrário, evidencia sempre, porque foi com José Afonso que para ele tudo começou. Mesmo que se desvaloriza ele próprio, o Vitorino, e, por exemplo, a participação que teve em Com as Minhas Tamanquinhas. Sim, eu aqui só canto porque eu toco mal tudo. Pá. A vozinha ainda vai indo. Mas eu instrumentos muito mal. Lá vou fazendo uns corais e aqui, lá fiz um coral com o Zeca. Não sei em quantas, nas que era preciso. Como aconteceu em, por exemplo, Os Índios da Meia Praia, canção inspirada pela luta dos pescadores de lagos na construção de casas próprias no âmbito do Projeto Sal, lançado em 1975 pelo arquiteto Nuno Portas. Terceira do alinhamento de 10 de Com as Minhas Tamanquinhas, porventura a canção mais conhecida do disco, pela quantidade de versões que já teve, e com a qual fechamos este programa especial da Antena 1, a propósito da reedição deste que foi o primeiro disco de José Afonso, inteiramente escrito e composto depois do 25 de Abril. A canção em que Júlio Pereira tem a primeira colaboração com José Afonso. Tocou guitarra elétrica e 2 anos mais tarde sucederia a José Mário Branco e a Fausto Bordal Dias, como responsável musical de um disco de José Afonso. No caso, Fura Fura, assunto para outro programa. Este, José Afonso com as Minhas Tamanquinhas, teve gravações de António Antunes e de Carlos Felgueiras, montagem de António Antunes, colaboração do jornalista Viriato Teles, autor da reportagem biográfica de José Afonso, As Voltas do Andarilho, testemunhos de Alípio de Freitas, de Vitorino e de Kim Barreiros. José Afonso, com as Minhas Tamanquinhas,
Um programa de António Macedo. Com as minhas tamanquinhas, esse sim é um disco que já reflete o pós-25 de Abril e o tempo em fogo total, tudo a ferver, tudo à flor da pele, tudo no cotidiano, é um romanceiro. Aldeia da meia praia, ali mesmo ao pé de Lagos, vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama, com 7 palmos de terra se constrói uma cabana. Tu trabalhas todo o ano na lata, deixam-te mudo, chupam-te até ao tutano, levam-te o couro cabeludo. Quem dera que a gente tenha de Agostinha valentia para alimentar a senha de esganar a burguesia. Adeus disse a Monte Gordo, nada aprenda ao mal passado, mas nada aprenda ao presente se só ele é o enganado. Horas contadas laboraram a preceito, até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E se a má língua não cessa e eu daqui vivo não saia, pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia. Foi sempre a tua figura, tubarão de 1000 aparas, deixas tudo à de pendura quando na presa reparas. Das eleições acabadas, do resultado previsto, saiu o que tendes visto, muitas obras embargadas, mas não por vontade própria, porque a luta continua, pois é dele a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás, dizem que o mundo só anda tendo à frente um capataz. Mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E toca de papelada no vai-vem dos ministérios, mas hão de fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada.